No hospital, Isidro sugere a Regina que peçam ajuda a Gonçalo para conseguir um helicóptero para transferir Antônio para a capital. Ao telefonar para a casa dos Monterrúbios, Isidro estranha ao reconhecer a voz de Josefina. Honório ajuda Adriana a empacotar suas coisas, enquanto expressa seu desejo de que o relacionamento dela com Matias tivesse funcionado, concordando que o casamento de Matias com Roberta está destinado ao fracasso. Adriana menciona que não tem certeza se é uma boa ideia mudar-se para a casa do pai, caso Matias e Roberta continuem residindo na casa de Gonçalo, já que as moradias são praticamente adjacentes e ela não sabe se conseguirá lidar com Matias estando tão próxima. Honório lembra que Adriana precisará aprender a conviver com ele, não apenas nas áreas comuns das casas, mas também no escritório e nos eventos familiares. Adriana observa que é diferente ver Matias sozinho do que vê-lo com Roberta e o bebê. Josefina grita ao telefone perguntando quem está na linha e Isidro responde que precisa urgentemente falar com Gonçalo. Josefina reconhece a voz de Isidro e entrega o telefone a Gonçalo. Isidro, por sua vez, passa o telefone para Regina. Regina afirma que se não fosse uma questão de vida ou morte, não estaria ligando. Gonçalo, preocupado, pergunta o que ocorreu. Regina explica que Antônio foi ferido por um touro e está em estado crítico. Eles precisam transportá-lo para a capital em uma ambulância aérea ou helicóptero, mas não tem mais ninguém a quem recorrer. Gonçalo assegura que pode ajudá-la. Assim que Gonçalo desliga, Josefina reclama com o marido sobre o descaramento de Regina. Gonçalo esclarece que Antônio está gravemente ferido após ser atacado por um touro. Furiosa, Josefina questiona por que Regina não ligou para Constanza, Honório ou alguém mais. Ela afirma que só de ouvir o nome de Regina se sente mal. Gonçalo insiste que não está mentindo e que precisa ajudar Regina nessa emergência, assim como faria com qualquer outra pessoa que necessitasse. Josefina rebate, dizendo que com qualquer outra pessoa ela não se sentiria tão mal quanto com Regina. Ela pergunta se Gonçalo já se esqueceu das fotos comprometedoras. Gonçalo responde que se trata da vida do noivo de Regina e sai para ajudá-la. Josefina reflete se quem estava ao telefone era Isidro, o amigo de Roberto, mas não acredita que ele ainda esteja ao lado de Regina. No hospital, Regina pergunta a Isidro o que ele tem que parece ter visto um fantasma. Isidro menciona que a voz da mulher de Gonçalo faz lembrar de alguém, mas diz que agora o importante é a saúde de Antônio. Honório sugere a Adriana que não podem postergar os planos por causa dos outros e ela concorda em mudar-se para a casa do pai. Adriana pergunta se Honório tem notícias de Renata, pois seu celular só vai para a caixa postal. Ela afirma que será uma grande decepção para Renata descobrir que Matias e Roberta estão esperando um filho e que se envolveram logo após o término do relacionamento entre Matias e Renata. Honório acredita que Renata não sofrerá tanto quanto Matias sofreu ao descobrir que ela estava apaixonada por Jerônimo, já que Renata não nutre amor por Matias. Adriana menciona que tem a sensação de que Roberta quis se vingar com Matias por não poder ficar com Jerônimo. Honório espera que isso não seja verdade, pois não consegue imaginar como será a vida de Matias e Roberta juntos. Por telefone, Isidro informa a Carla que eles vão retornar imediatamente para a capital, enquanto Regina irá de helicóptero com Antônio. Carla admite que deve agradecer a Gonçalo pela ajuda, mas não gosta que Regina o incomode. Isidro comenta com Inês sobre a esposa de Gonçalo. O toureiro se culpa pela situação de Antônio, mas Regina afirma que ele não tem culpa. O toureiro recorda que Antônio voltou a tourear e encerrou esse ciclo por causa de Regina e expressa medo de que Antônio morra ou retorne à depressão. Regina se sente responsável e afirma que precisam confiar em Deus, que Antônio vai se recuperar. O rapaz pede que Regina não se afaste de Antônio, pois ela é a força que ele precisa para seguir em frente. Isidro conta a Inês que a voz da esposa de Gonçalo era idêntica à voz de Josi. Inês incentiva Isidro a informar ao delegado que conduz a investigação, mas combinam de não contar nada a Regina nem a dona Carla. O médico comunica a Regina que Gonçalo acaba de chegar com uma ambulância aérea. Antônio pergunta a Regina o que Gonçalo está fazendo ali.
Renata pede a Augusto para não fazê-la rir, pois sente dores e menciona que perdeu seu celular, os cartões e a identidade. Augusto se encarrega de resolver tudo e de conseguir um novo celular. Renata agradece e aceita ajuda, pois deseja muito saber como está Roberta e quem é o pai do filho dela. Enquanto isso, Augusto oferece seu celular e seu computador para Renata usar. Renata admite que não decorou o número de Adriana nem o e-mail dela. Augusto pergunta se ela não conhece o telefone dos pais, mas Renata explica que prefere não ligar para casa, pois sabe que Roberta não atenderá e que não quer que sua mãe descubra que seu casamento fracassou. Augusto sugere que Renata ligue para a empresa e converse com Adriana, aproveitando para convidá-la a visitá-la por alguns dias. Renata planeja fazer a ligação no dia seguinte e continuar ajudando Augusto com os convites para a festa. Ela pergunta onde está Aurora. Regina explica a Antônio que Gonçalo ajudou a conseguir o helicóptero. Antônio agradece a Gonçalo, que responde que na verdade ele deve agradecer a Regina, que telefonou preocupada com ele. Antônio expressa gratidão a ambos e reconhece o amor que Regina demonstra por ele, deixando Gonçalo enciumado. Indignada, Josefina comenta com Roberta que Regina é uma cara de pau por ligar para Gonçalo na casa dela. Roberta reconhece que Regina foi muito astuta ao pedir para o amigo fazer a ligação. Josefina planeja tirar proveito da situação e pede que Roberta ligue para Gonçalo. Fingindo chorar em desespero, Roberta mente para Gonçalo que algo aconteceu com sua mãe, pois a encontrou na sala falando coisas estranhas e desconexas. Ela afirma que enquanto preparava um café, Josefina já não estava em casa e pede a ajuda dele para encontrá-la. Gonçalo solicita que Roberta ligue para Matias enquanto ele não chega. Empolgada, Roberta comunica a Josefina que Gonçalo acreditou em tudo. Josefina deseja que Gonçalo se sinta culpado por tudo o que pode acontecer a ela, e Roberta pergunta o que Josefina planeja fazer enquanto todos a procuram. Josefina, sorridente, responde que vai se divertir um pouco. A Aurora encontra Alzira chorando nos vinhedos. Alzira confessa que se sente muito mal por ter se envolvido com Álvaro, pois Karina é sua amiga e agora perdeu o respeito por ele. Às vezes, Alzira tem vontade de contar toda a verdade, mas sabe que Ezequiel e Karina não merecem essa dor. A Aurora aconselha Alzira a não revelar nada e Alzira garante que a culpa a impede de viver em paz. A Aurora comenta que em algumas situações os erros têm um alto preço e espera que esse não traga consequências. Álvaro pede uma nova oportunidade a Karina. Karina pergunta se ele a quer ao seu lado apenas para maltratá-la. Álvaro jura que isso nunca mais acontecerá. Ele promete não beber mais e já retirou todas as garrafas de casa, afirmando que tudo será como antes quando se casaram e eram felizes. Álvaro insiste para que Karina pelo menos pense sobre o assunto e expressa seu arrependimento. No entanto, Karina deixa claro que eles não podem mais ficar juntos. Álvaro declara que sem Karina ele não é nada e implora. Karina responde que a única coisa que pode prometer é pensar, mas isso não significa que voltará com ele. Augusto pergunta se Renata não vai contar porque brigou com Jerônimo, mas ela prefere não falar sobre isso no momento. Renata observa que Augusto foi o primeiro a convidá-la para a festa da colheita e agora vai passar com ele. Augusto se alegra com a decisão de Renata de esperar a festa passar antes de retornar à capital. Augusto comenta que sua fazenda fará uma grande comemoração, mas acredita que a Bonita não ficará para trás. Renata explica que Jerônimo está enfrentando dificuldades financeiras e por isso não acredita que ele fará uma festa. Augusto afirma que Jerônimo mentiu para Renata, pois é um homem muito rico. Renata insiste que os investimentos da bolsa caíram e por isso eles tiveram que morar na fazenda que Jerônimo herdou do irmão. Augusto não entende por que Jerônimo fez Renata acreditar nisso e revela que antes de se casarem, Jerônimo havia vendido a fazenda para ele, mas desistiu na última hora e teve que pagar uma multa muito alta. Renata, confusa, pergunta se Augusto está falando sério e ele diz que ela pode confirmar no cartório. Além disso, ele revela que Rafael comprou a Bonita com o dinheiro de Jerônimo, portanto Jerônimo não herdou a Bonita, mas sim tomou posse dela quando seu irmão morreu.
Rafael seria o dono quando terminasse de pagar o empréstimo a Jerônimo. Renata menciona ter visto um demonstrativo que indicava que Jerônimo estava em quebra. Augusto pondera que talvez Jerônimo tenha ocultado suas verdadeiras movimentações financeiras para comprovar se Renata se casou com ele por amor ou por dinheiro. Embora considere isso uma tolice, pois Renata nunca teve problemas financeiros. Aurora chega para ajudar com os convites, mas Renata prefere se retirar porque não está se sentindo bem. Aurora pergunta a Augusto se algo aconteceu para Renata se sentir mal, e ele responde que aparentemente Renata está descobrindo que o homem com quem se casou está mentindo e fez com que ela acreditasse que ele é pobre. Aurora presume que isso deixa Augusto feliz, mas ele afirma que não gosta que façam Renata de boba e pede que Aurora cuide dos convites enquanto ele se retira. Constanza comenta com Matias que achou estranho Roberta e Josefina aceitarem o acordo pré-nupcial, mas fica feliz. Matias admite que gostaria de se casar apaixonado e ter um casamento como o dos tios. Constanza esclarece que o casamento não é fácil para ninguém e que ela e Honório também têm suas diferenças. Matias menciona que eles passaram por muitas provações, incluindo a questão de Adriana, e pergunta onde ela está. Constanza responde que Adriana virá para ficar, e nesse momento, Adriana e Honório chegam. Constanza dá as boas-vindas a Adriana, e Matias comenta que eles serão vizinhos. Adriana responde que isso acontecerá pelo menos até Matias se casar. Roberta chega fingindo desespero, informando que Josefina desapareceu depois de começar a dizer coisas estranhas e se comportar de maneira diferente. Enquanto isso, Josefina invade a propriedade de Regina e deixa uma mensagem escrita com batom no vidro do carro. Renata pega a carta de Jerônimo e reflete sobre com quem realmente se casou. Jerônimo avisa Carlos que colocarão seu plano em prática naquela noite e pede para não envolver Lázaro nisso.